E ainda falando sobre economia, o mercado prevê que a inflação pelo IPCA ficará em torno de 4,38% em 2020. O Banco Central baixou a estimativa do Índice Nacional de Preço Amplo, que é um dos índices de inflação mais tradicionais e importantes do Brasil. E para entender o que é que estes números e letras significam para o nosso bolso, eu chamo a repórter Eliara Sala, que está com o economista. Boa tarde, Eliara. Boa tarde, Liane. Boa tarde a todos acompanhando o TJ Goiás. E para me ajudar a responder essa questão para você e também entender um pouco mais o que é a inflação, está aqui comigo o economista Danilo Orcida. Boa tarde, Danilo. O que é o IPCA e como é que ele influencia na inflação? Boa tarde. Boa tarde especial a todos que assistem o programa. Então, o IPCA é a sigla de Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que nada mais é do que um indicador, um índice que mede, que mensura anualmente, né, no caso mês a mês e anualmente, a variação de preços de uma cesta de produtos e serviços. Então, de itens ligados à alimentação, a serviços educacionais, a vestuário. Então, toda essa gama de produtos e serviços que compõem uma cesta de consumo do brasileiro médio, do cidadão médio, mês a mês verifica-se o valor que está sendo cobrado, se houve aumento ou redução. E ao final apura-se esse índice, né, esse indicador, que é utilizado para a correção de contratos, ou seja, isso significa que houve uma variação de preços, hoje próxima à expectativa é que seja entre 4,35% e 4,5%. E esse indicador de IPCA, esse índice, ele é utilizado justamente para reajustar contratos. Então, contratos de aluguéis, contratos de prestação de serviços, partindo do pressuposto de que o dinheiro perdeu, houve uma corrosão, né, de inflação nesse intervalo percentual de 4,5%, 4,3%. E qual a projeção que a gente já pode fazer para o ano de 2021? Você acha que vai ser mais fácil para o trabalhador do que foi no ano passado? A gente continua com a gasolina em alta, o preço do arroz, que é um alimento tão necessário, também em alta. Qual projeção a gente pode fazer para esse ano? Olha, eu acredito que alguns itens tiveram uma variação significativa, em especial itens da alimentação, como foi o caso do arroz, que teve uma disparada muito acima do que 4,5%. Isso em razão de situações específicas e sazonais da economia, envolvendo entre safra, o cenário da exportação, houve maior demanda no mercado externo. Mas alguns itens eu acredito que tendem a estabilizar, em razão da própria disparada de preços, como foi o caso de itens da alimentação, a exemplo, o caso do arroz. Se nós observarmos também o reajuste que foi feito recente do salário mínimo, o salário mínimo foi reajustado em 5,22%. Isto é, um pouco mais do que o valor do IPCA, um pouco mais do que a inflação esperada para esse ano, para o ano passado, para o ano de 2020. Então, de certo modo, o reajuste do salário mínimo conseguiu acompanhar esta corrosão média, que é o valor que nós podemos observar através do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, que é o IPCA. Danilo, muito obrigada pela sua participação aqui no TJ Goiás e a gente espera que esse ano seja melhor para a economia aqui no país, para todos os trabalhadores. Liliane. Muito obrigada pelas informações, Eliara. A gente já fica daqui fazendo conta, né?